o endividamento do clube é um endividamento muito grande. Está em quanto hoje, presidente? Não, continua, a gente até diminuiu, mas acho que da ordem de uns 270 milhões, né? Já chegou a 300, mas eu acho que 270 milhões. É um trabalho árduo realmente, né? Assim, manter um clube em dia, né, de futebol, especialmente um clube do tamanho do esporte, de onde se espera sempre muita coisa que esteja sempre nas cabeças, precisa de contratações diferenciadas, né? Jogadores que venham, muitas vezes, às vezes, jogadores caros, né, que venham para resolver algumas situações. Mas, acima de tudo, é a questão da dívida do passado, né? Como é que o senhor recebeu esse clube? O senhor já vem de um tempo, né? Mas como presidente eleito este ano. Mas como é que o senhor recebeu esse clube? Como é que estava a situação? Como é que foi possível contornar algumas questões? Eu, fazendo aí dando uma contextualizada, eu comecei no clube, primeiro como atleta lá atrás, né? Sim. Muitos anos atrás. E em 2009 eu comecei a patrocinar, né, junto com o BMG. E a gente começou patrocinando o vôlei feminino na Superliga, depois a gente foi pro futebol. Começou no short do time, depois fomos para a manga do time, e depois para o patrocínio Master. E na sequência eu recebi um convite, né, do então candidato Gustavo Dubé, que iria, até porque ele foi candidato único, para ser o VP de esportes amadores, né? Depois mudou para esportes olímpicos. Enfim, mas recentemente, né, recebi a missão do então presidente, ou do então candidato a presidente, Leonardo Lopes, né, de entrar na chapa e posteriormente fazer o que a gente chama de arrumação do financeiro, né? O financeiro realmente era o ponto nevrálgico do clube naquela oportunidade. A gente estava indo para a terceira folha sem pagar do profissional, o administrativo a gente já estava na quinta folha sem pagar, muito embora eram duas de outra gestão, de uma terceira gestão. Enfim, a gente precisava tomar algumas posições naquele momento, né, até para poder manter o clube, chegar até o final do ano de 2021. Né? Isso foi, a gente assumiu nos últimos dias de julho de 2021. Eu acumulei, né, a vice-presidência executiva com a vice-presidência financeira, até quando, em outubro, não vou precisar a data, mas houve aquele problema com a diretoria de futebol, né, que houve a saída dos então Aquela questão de inscrição, né? tal, que todos os colegas, né, os amigos naquela época saíram. Então eu passei ali a atuar como financeiro, né, interinamente também no futebol, porque não tinha ninguém para assumir. E ato contínuo o presidente Leonardo Lopes precisou se ausentar. Então foi quando realmente as coisas começaram a apertar. Enfim, a gente recebeu o clube, né, numa situação muito difícil, né, e aqui deixo claro que eu não estou aqui querendo fazer nenhum quero levantar nenhuma questão política, né? Tá. Aí cada qual com a sua maneira de gerir, né, com o seu estilo de gestão. Mas a gente chegou, e não foi uma coisa de uma gestão, nem de, assim, já vinha de um bom tempo em que o acúmulo de débitos, né? E quando a gente fala de débitos, é débitos fiscais, é débitos trabalhistas, são débitos com fornecedores, débitos com atletas, débitos com funcionário. Então essa coisa toda se tornou aí uma bola de neve muito grande, e que naquele momento ali, né, no segundo semestre de 21 foi
eu diria que foi importante na nossa chegada para que isso pudesse ser estancado, né, diagnosticado, né, e a partir de 22 a gente colocar um plano de ação de recuperação do clube. Então, tudo isso começou, né, em julho, final de julho, comecinho de agosto de 2021. Assim, claro que esse planejamento foi fundamental, mas muito importante também foi a negociação de alguns atletas, né? Sim. De que forma esses valores negociados com os atletas... Tá tudo certinho aí, né? Tá tudo certo. Desculpa. Não, que é isso, tranquilo. De que forma esses valores dos atletas, negociados com os atletas, eu digo de Gustavo, Mikael, Maílson, foram implementados no clube? Deu para... Se tem essa dívida toda, acredito que não deu para fazer um caixa, né? Mas deu para colocar as coisas em ordem, né? Sim. A entrada daqueles recursos, eu não saberia precisar aqui, mas algo em torno de 24, 25 milhões, eles foram fundamentais para que a gente pudesse manter ao longo de 22 o equilíbrio de caixa. Tá? Quando eu digo equilíbrio de caixa é o seguinte, a gente chegar ao final de 22 com os pagamentos, principalmente de salários, sejam eles de atletas profissionais, mas também de todo o nosso staff administrativo, fornecedores, e a gente buscar a reabilitação, né, da credibilidade do clube. Isso era fundamental. Eu participei de várias reuniões, sem números de reuniões, em que nós éramos vistos como realmente um clube sem a menor credibilidade, sem nenhum. A gente não tinha no final de 21 e começo de 22, nós não tínhamos nem nada que pudesse, por exemplo, um empresário de futebol ter a garantia de que a gente poderia honrar com aquilo que a gente estava propondo por um atleta. Uhum. Tá? Nós fomos extremamente muito criticados em 22 pelas contratações, enfim, pelo elenco que foi montado à época, mas as pessoas não sabiam as condições em que a gente trabalhava. Você chegar para um empresário e dizer assim, olha, eu tenho interesse no atleta tal, e o cara sequer responder sua pergunta. Né? Teve isso, não. Tiveram muito disso. Foi mesmo. Teve treinador que a gente contratou, foi o 12º da lista. Caramba. Então, tudo isso em 2022. 22, ano passado. Início de 22, a gente não tinha condições nós não tínhamos credibilidade para sentar à mesa com empresários, com empresários de atletas e de treinadores, né? Até com clubes também, né? Eu me lembro que em janeiro de 22 eu não lembro se foi dezembro ou se foi janeiro, mas eu fiz um périplo ali por São Paulo e sim, a gente não conseguiu nada. Zero. Mas isso é passado, né? Isso é importante que o nosso torcedor, né? Que a crônica esportiva também saiba, né? Que assim, o esforço que foi desprendido no ano de 22, ele foi muito maior do que apareceu para todos envolvidos, né? Desse ecossistema do futebol. Chegar ao final do ano de 22, né? A gente ter participado, ter ido para uma final de uma Copa do Nordeste, né? Apesar da gente não ter ganho lá contra o Fortaleza, mas fizemos um bom papel. Uhum. Chegar na última rodada do Brasileiro da Série B disputando, né? Tudo isso para a gente foi motivo de muito orgulho diante do cenário que se tinha. Obviamente a grande massa, as pessoas não sabiam do que a gente tinha sofrido, né?
e está hoje né, no meio do ano, não saber aqui quantos jogos, mas acho que 41, 42 jogos, né? A gente ter aí 4 derrotas, né? Melhor ataque do Brasil. Melhor ataque do Brasil, acho que 85 gols, né? Com o Love aí com 20 na temporada. Isso é motivo de muito mais orgulho. Mas é importante também dizer, isso não começou esse ano. Uhum. Isso começou lá atrás, porque a estabilidade, vamos dizer, a tranquilidade, né, que o departamento de futebol tem hoje, isso foi iniciado lá atrás, né, ainda em janeiro de 22, melhor dizendo. A gente não conseguiria ter um técnico do gabarito do professor Anderson, né, e atletas, e aqui não quero citar nenhum nome, mas atletas do nível que nós temos, se nós não tivéssemos feito um trabalho muito pesado no ano passado. E você que já acompanha futebol há muitos anos, sabe que o boca a boca é muito importante. Uhum. Né? E a gente hoje, ao invés de antigamente que eu digo o ano passado, no início do ano passado, não, 1 ano e meio atrás, atletas, a gente procurava os atletas e os empresários sequer ouviam nossas propostas. Hoje é o contrário. Eles procuram. Eles me procuram. E procuram muito. É mesmo? Procuram muito. Então, assim, em 1 ano e meio a gente conseguiu virar a chave. Isso é também motivo aí para a gente, essa gestão como um todo, futebol, administrativo, financeiro, a parte patrimonial, terem muito orgulho, né, desse trabalho que está sendo feito. E aí, gostou do conteúdo? Inscreva-se aqui no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tamo junto!